Um pedacinho no tema que é de onde vem a sua força. De onde vem a sua força? Mas tá perdoada, tá Fernanda, tá perdoada. De onde vem a sua força, Fernanda? Não é? De onde? A gente, de vez em quando, se pergunta, você passa por tantas dificuldades na sua vida, aí às vezes você fica, gente, de onde eu tirei tanta força? Eu sei de onde vem a minha, porque eu tenho certeza que Deus está comigo a todo momento. Porque Com sempre certeza. que eu tô muito preocupada, me sentindo muito frágil, eu falo, Deus, me segura agora, porque eu tô precisando. Não me abandona. É evidente que não vai me abandonar, Ele vai estar sempre do meu lado, né? Então, às vezes nós não percebemos isso, Fernanda. É isso que eu quero alertar, porque quem é crente em Deus, quem tem fé em Deus, quem sabe da grandiosidade de Deus na vida dela, a hora que ela tiver com uma dificuldade, que ela passou por algum momento muito difícil, ela fala, gente, eu não sei de onde eu tirei força. Depois ela para pensar, fala, eu sei de onde eu tirei essa força. Deus esteve comigo o tempo todo. Porque tem momentos da nossa vida, nós somos humanos, frágeis, né, Fernanda? Nós desanimamos, sim, nós nos entregamos às vezes, nós ficamos em desespero às vezes, e não é nem falta de fé, Fernanda, são momentos que nós passamos de muita dificuldade. E passamos. Entendeu? Porque tudo passa nessa vida, né? Aí depois você pensa, eu tirei força da onde para passar por aquele período tão difícil da minha vida? Deus estava com você aquele tempo todo, Ele nunca desampara. Então, se a gente perceber, até na história da Bíblia, Maria, os apóstolos, pessoas que foram, Davi, pessoas que foram escolhidas, que se a gente for olhar, são pessoas tão frágeis. Por que Deus deu uma missão tão grande para essas pessoas? Por quê? Porque Ele estava do lado dele o tempo todo. Né? São pessoas de muita fé, mas que Deus em nenhum momento desamparou. Ele esteve do lado deles o tempo todo. Com certeza. Né? Então, de onde vem essa força? Essa força vem de Deus. É isso que nós temos que saber sempre disso. Quando estiver muito desanimado, quando você se sente muito frágil, quando você se sente muito desamparado, você lembre-se que sua força vem de Deus. Então, se Deus está com você, você tem uma força muito grande. E deixa Ele agir nesse momento. Porque às vezes nós queremos soluções humanas, né, Fernanda? Para um monte de coisa. Muito rápido, hoje para ontem. E nós precisamos, às vezes, da confiança, de ter essa confiança em Deus e deixar algumas coisas para que Ele resolva do jeito dele. E não do nosso, que nós somos imediatistas mesmo, nós queremos para onde, né, Fernanda? Como você mesmo Claudete, disse. Encontrando esta força, né, encontrando tudo isso, tanto nas coisas positivas, quanto também nas coisas negativas. Nós sempre que lembrar. Até me questionaram isso esses dias, conversando com algumas pessoas que estão passando pelo mesmo problema que nós passamos, tal, né? E ele falou assim, às vezes a gente questiona, por que tanta coisa? Eu falei assim, a gente quer sempre que todo mundo sare, que todo mundo fica bem, mas quando rezamos o Pai Nosso, lá seja feita a sua vontade. Sim. Né? Lembramos sempre disso, em nossas orações, que seja feita a vontade de Deus. Se for um momento, né, dele achar que eu não sei nem se é ele que acha, né, Fernando? É as coisas da vida que são assim, nem tudo eu acho que cabe a gente ficar questionando, digamos assim. Então, confiar mesmo, que seja feita a vontade de Deus, do jeito de Deus, e entregar em oração mesmo, e confiar nisso e aceitar o que tiver que vir, né, Fernanda? Sim. É muito difícil. Não vou falar para você que é fácil. Não é fácil. Nós estamos passando por um período muito difícil. É muita dor, é muito sofrimento. A gente vê tristeza em todos os lugares. Nós moramos numa cidade muito pequena. Qualquer pessoa que se vai, né? É conhecido, é amigo. Você conviveu com aquela pessoa, parece que te arranca um pedaço, Sim. Né? Então a gente fica mesmo muito triste. O que a gente pode fazer? Vamos rezar para a família que ficou, para que Deus dê o conforto, para que Deus receba essa pessoa, né? Que tem um bom descanso. E aceitar que a vida passa por isso. Se a gente acompanhar pela história da humanidade, não é a primeira catástrofe, não é a primeira dificuldade que a humanidade passa, né? São várias histórias de outras gripes que já vieram anos atrás, pestes que vieram, eu acho que não tinha internet para divulgar na época, né? Pelo menos assim, nós não conhecemos, mas né, estamos registro da história. Sim. Então nós estamos passando por esse período, né? Fomos escolhidos, né, para passar por isso. Eu acredito que é para o nosso crescimento espiritual. Eu falo isso desde o ano passado. Isso foi para aproximar a família, que primeiro você teve que ficar confinado dentro da sua casa, né? E resolver os problemas que você tinha ali. O que não tinha tempo para conversar, e você teve tempo para conversar, né, Fernanda? Com certeza. Você teve uma
grande oportunidade ali para se acertar tudo que não estava certo, eu penso comigo. Então, quem está aproveitando isso, quem está aproveitando esse período para repensar um monte de coisa, a solidariedade tem que ser repensada, muito repensada nesse momento, que muitas pessoas estão precisando hoje e vão precisar não olhar com desprezo. Se tem um pouco mais de vida com quem precisa, eu acho que e orar pelo amigo, orar por pessoas que você não conhece, orar até pelo inimigo, se é que tenha, né? Eu espero que não tenha, mas rezar por toda a humanidade realmente, rezar pelo conjunto, né, Fernanda? Pela sociedade. Hoje nós percebemos a importância da sociedade, a importância de um vizinho, né? Os meus vizinhos de frente também tiveram passando pelo mesmo problema. Aí quando eu não vi eles na frente da casa, porque às vezes a gente conversa, né? Eles foram gritando de uma janela pela outra, né? Eu falei assim, eles não estão, tem alguma coisa errada, eu mandei uma mensagem para saber como é que tá. Então, essa preocupação de acompanhar, de dar um conforto para a pessoa, ver se você pode fazer alguma coisa. Sim. Então, eu acho que tudo isso serve para a gente ficar realmente atento. Não feche os olhos. Com para o que está ao seu certeza. redor, não. Se for uma palavra de carinho que a pessoa está precisando, você dê. Se for uma oração, você reze por ela também. E se for uma ajuda, um alimento, alguma coisa, um remédio, um medicamento, qualquer coisa que seja, está aberto para isso. Então eu penso, se estamos passando para tudo isso, é para o nosso crescimento, para que melhorarmos como ser humano, não para ficar piores, né? Sim. Então que vamos sair melhores disso, né, Fernanda? Com certeza. Ô, Claudete, essa força é um único Deus que todos nós temos. Nós temos um único Deus. Eu falo que independente da religião, nós temos um único Deus. O que gera no nosso universo é esse Deus, é essa força toda que nós precisamos. Então, se você busca essa força em Deus, se você tem fé, e se a sua fé for pequena, também tem aquele negócio, reze para que aumente. Eu ia falar essa questão porque assim, nós temos um único Deus, mas cada um vai sentir de uma maneira. De uma maneira diferente, exatamente. E nós, como os pais de família, né, Fernanda, nós não podemos desmoronar nunca. Por mais que às vezes nós somos que desmoronamos primeiro, não é? Olha só. Mas não é. É verdade. Mas às vezes a gente tem que passar, para você que tem uma criança, você não pode entrar em desespero perto de uma criança. Ela não pode não entender. Então você tem que falar, não, filha, nós estamos passando por isso, tá difícil. De repente a sua ainda é pequena, é difícil até para ela entender. Mas quem tem criança um pouco mais, fala assim, é um momento muito difícil, mas Deus está conosco o tempo todo. Mostrar sempre para ele de onde vem a força da família. Mostrar sempre para a criança, para ela entender, porque ela vai criar essa força dela também. Então, no momento que ela precisar, ela vai falar assim, não, eu tenho um Deus comigo, eu vou ser forte também. Não se eu estou com Deus, Deus é a minha fortaleza. Então, tem aquela frase que diz, tudo posso naquele que me fortalece, Sim. né? Então, a gente pode mudar um pouquinho e falar, tudo posso naquele que me dá força. Então, se a gente pensar, Deus vai me dar força para passar por tudo isso, nós vamos passar por tudo isso, Fernanda. Com certeza, Claudete. Com algumas dores no final, sem entender algumas coisas, sem entender esse propósito, a gente não vai entender nunca. Nem tudo é necessário entendimento, não né? necessita de entendimento, né? O que nós precisamos às vezes é só da aceitação. É difícil sim, né? A gente vê família sofrendo, é muito difícil, tá, por um momento desse é muito difícil, mas a nossa fé, a nossa força em Deus vai nos ajudar a passar por tudo isso. A gente achou que ia ser 2, 3 meses, já se foi um ano, estamos comemorando, acho que esse final de semana comemora um ano, eu não lembro exatamente quando começou o lockdown, mas foi acho que dia 17 ou dia 18. Foi por aí, porque eu lembro da novena, de Nossa Senhora do Desterro, do 3º domingo de março, que foi uma semana depois. Exatamente, então foi por esses dias, foi por essa semana que foi a nossa última semana de liberdade, digamos assim, né, que quando fechou tudo, que ficou aquele pânico geral. Eu acho que levamos um susto, mas não aprendemos muito, porque senão a gente não estava na situação que estamos. Desta maneira. A gente não entende também, não dá para julgar, porque se perguntar para mim como é que eu peguei, eu não vou saber, e se perguntar para um monte de pessoa, porque a gente realmente não sabe como é que você pega uma doença dessa. Por mais que você se cuide, a vida é a casa para o trabalho, né? No meio do caminho, não sei, né? Tem filhos também que saem, não sei, ninguém sabe. E não é questão de que eu peguei de fulano, como se o fulano fosse lá, o culpado da situação, ele também, né? Não foi tem mais também, uma né? vítima, né? Nós somos todas vítimas desse vírus. Então, gente, a sua força vem de Deus. Lembre-se sempre disso, em qualquer momento da sua vida, a sua força vem de Deus. E se o momento estiver muito difícil, esteja com Deus o tempo todo. Quando eu fui para o hospital fazer as consultas, os exames, às vezes a gente fica um pouco preocupada, você vê que os exames às vezes não dão do jeito que você queria, você fica num hospital com um monte de gente passando por aquela situação, você vê dor nos olhos da pessoa, medo, muito medo nos olhos da pessoa. Aí você fala, mas se tiver que ser agora, que eu tiver que ir, que seja. Não e que Deus esteja sempre. Assim, é evidente que ninguém quer, né? Mas eu chegava a falar assim com Deus, eu não quero, eu quero acabar de criar meus filhos, eu quero fazer tanta coisa ainda, né? Mas se tiver que ser,
espero estar preparada. E, Claudete, a gente precisa ter esse pensamento positivo, né? Não o dá pra padre gente até se postou entregar o ato lá. de contrição Sim. lá, né? Aí eu postei em alguns grupos, o pessoal falou, Claudete, eu falei, não, eu não tô ficando louca. Realmente faça essa oração, porque nós não sabemos. Com certeza. A gente tá pensando aqui no vírus, mas a gente morre de outras maneiras, de tantas outras maneiras. Por que não fazer diariamente, ou pelo menos uma vez na semana, aquela oração que o padre colocou? Sim. Eu achei muito válido aquilo, achei muito interessante. Vamos nos preparar para tudo. Para tudo. E que estejamos preparados para encontrar Deus também, com se for certeza, o caso, né, Fernanda? É verdade. Ninguém quer agora. A gente fala assim, eu quero ver a face de Jesus, mas não meu é Deus, hoje. não é hoje. Mas não é hoje. Mas não é a nossa vontade que prevalece. Não, Vamos de lembrar maneira disso nenhuma. também, né? A gente vai vivendo, né, vai viver, e Claudete? vamos nos preparando. Então vamos Sim. viver da melhor maneira possível para nos preparar para esse encontro com Deus. Que seja lá quando tiver 100 anos, né, Fernanda? Eita, o padre diz 200, né? Eu também sei, tá 200 bom. anos, 200 anos. Mas vai ser o tempo de Deus. Com não certeza. o tempo que a gente quer. E eu quero continuar, se Deus quiser, melhorando. Eu quero melhorar ainda mais. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode melhorar. E mesmo na família, mostre para o seu filho. É isso que é o mais importante. Mostre para o seu filho a sua força. De onde vem essa força que você tem? Você acha que não tem, mas se você analisar, Fernanda, tem falei sim. Se você procurar os momentos difíceis que você passou, que você faz sentido, eu não sei como é que eu fiz aquilo. Tem força de Deus ali. Ele sempre está. Seja sempre muito grato essa força que Deus te dá, que as decisões que às vezes você tem que tomar quando você tomou a melhor decisão possível sem saber nem por que você tomou aquela decisão. Graças a Deus. Diga sempre isso. Sempre graças a Ele. Seja sempre muito grata a Deus. Com certeza. Força.